quem eu ainda não cumprimentei, boa noite mais uma vez. A nossa convidada de hoje, a nossa palestrante é Betinha, uma amiga antiga, de longa data, não é, Betinha? Nós nos encontrávamos muito na federação. Betinha é presidente da Cruzada dos Militares, é psicóloga e, principalmente, aqui nessa noite é uma trabalhadora de Jesus, uma trabalhadora do Espiritismo, uma trabalhadora na divulgação do amor e da filosofia do Espiritismo e da pedagogia do Mestre. Então, que nós possamos nessa noite aproveitar o que Betinha vai nos falar, vem nos trazer sobre esse tema. A mulher, nós estamos ainda no mês de maio, Mês de maio ainda não concluímos, o mês de maio ainda não terminou. Então, nós pedimos a Betinha que pensasse em alguma coisa sobre a mulher e quase que pensamos juntas quando estávamos trocando ideias sobre o tema, não é? Mulher sinônimo de amor e perdão. Então, que nós possamos aproveitar o que Betinha veio trazer para nós nessa noite e aproveitar o tema, que tem a ver com todos, Todos somos filhos de alguma mulher e Jesus também, não é? Então, nós vamos falar com toda certeza de todas essas mulheres, homenageando também Maria, que é a mãe do nosso mestre, não é? Então, que nós possamos aproveitar essa noite e que Betinha seja muito bem-vinda na nossa casa, essa primeira vez que está vindo nos conhecer e estar conosco. Muito obrigada. Fique à vontade. Eu que agradeço, pessoal da casa. Obrigada, estão ouvindo? Não? Não, agora que eu desliguei, você quer ver? Agora? Não, agora você desligou. Agora, pronto. Fala, Priscila. Boa noite, meus irmãos. Como ela falou, eu sou, antes de mais nada, trabalhadora. Trabalhadora já há 30 anos, do Espiritismo, graças a Deus. Aprendi, foi a maior escola que eu tive na minha vida, foi o Espiritismo. E hoje nós vamos trazer um pouco da história da mulher e trazer também qual é a visão espírita da mulher, para a gente comemorar juntas, esse mês da mulher. Então, iniciando, ao longo do tempo, na sociedade tribal, na sociedade tribal, quando o homem ainda não existia civilização e o homem ainda vivia, era nômade, vivia em regime tribal, a sociedade era matriarcal. A personagem mais importante dessa sociedade, segundo filósofos, era a mulher. Por quê? Porque como não existia o casamento institucionalizado, como nós temos hoje, como não existia ainda o modelo de família que nós temos hoje, então as mulheres, como era uma sociedade primitiva, não tinham o hábito da fidelidade. Então, muitas vezes os homens, na maioria das vezes, os homens não sabiam se eram realmente os pais daquelas crianças que nasciam devido os hábitos daquelas sociedades bem primitivas. Então, as mulheres tinham os filhos e os filhos eram dela. E como ela era a geradora, a mantenedora da força de trabalho, que era o homem, a mulher era quem, digamos assim, não governava porque não existia nenhum sistema de governo ainda implantado, mas a mulher era que tinha voz. Ela era respeitada como aquela que gerava a sociedade. Depois, com o início da civilização, que deve ter mais ou menos, segundo a história diz, uns 10.000 anos, o homem deixou de ser nômade e começou a se apossar das terras. E, a
momento em que o homem, apossando-se da terra para começar a plantar, que ele começou a ter bens, ele sentiu necessidade de que esses bens fossem passados para um herdeiro. E a partir desse momento, o homem começa a educar a mulher para ser fiel, né? Coloquei as aspas, que é uma educação bem rígida, bem severa. Começa a educar a mulher para ser fiel. E vocês se lembrem que até a Idade Média, quem tinha direito à herança era o filho mais velho, o primogênito. Por quê? Porque em tese era o único que o homem tinha certeza que era filho dele. Porque numa sociedade ainda, um tanto quanto primitiva, ainda começando a conhecer o que é sociedade sem quase nenhuma noção moral, as coisas não funcionavam como funcionam hoje, né? E hoje a mulher não precisa mais ser presa, nem usar cinto de castidade quando o marido viaja, porque ela adquiriu toda uma educação moral que a impede de trair, pelo menos a maioria, a grande maioria. Graças a Deus. Então, com a posse da terra, o homem assumiu o papel de protetor da comunidade, da família, o protetor dos bens e das terras. Infelizmente, foi a partir daí, com a posse da terra, que começaram as guerras também, né? E o homem precisava de estar sempre preparado para ir para a guerra. Foi aí que nasceu toda essa confusão que tem até hoje, né? Em que o poder se tornou uma coisa muito complicada, construindo e destruindo os povos e as sociedades. O homem caça, é guerreiro nessas sociedades. A mulher planta, cozinha, cuida dos filhos. E aí vai se formando o que a gente chama de caráter, né? Caráter e do outro polo dessa tríade, que é o casal. Então, começou a se criar hábitos e a se estipular a função de cada um e como cada um queria se comportar. A mulher tem que ser obediente, tem que servir ao homem, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa. O homem é guerreiro, o homem protege o lar, porque naquela época era muito complicado mesmo, né? Vocês se lembram que um povo estava aqui sossegado, chegava um exército, ninguém sabe de onde, invadia, matava as crianças e os velhos, levava as mulheres bonitas como escravas, levava os homens fortes como escravos. Não uma terra de ninguém, difícil de se viver. E o homem precisava constantemente ser guerreiro, né? Os exércitos muito bem formados, aqueles castelos que foram construídos, muito fortificados, que era para proteger as famílias dessas invasões. E questões de herança privilegiava o filho primogênito por causa disso que nós já comentamos. A mulher passa então para posições subalternas. Inicia-se uma severa fiscalização com relação à fidelidade da mulher e o homem passa a submetê-la. O poder patriarcal dava plenos direitos ao homem sobre a mulher, inclusive o direito de matar. E a gente diz naquele tempo, olha, vá no Oriente Médio, que você tem isso hoje. As mulheres sendo obrigadas, né, a usar aquela burca, só mostra os olhos, proibidas de sair de casa se não for para algo que seja extremamente útil, proibida de estudar. Então, a gente tem uma ideia muito clara de como era antigamente, basta ir no Oriente Médio, algumas daquelas civilizações ainda hoje, vivendo como eles viviam há 4.000 anos atrás. Né? E a dificuldade maior que tem de haver mudança ali é exatamente esse poder patriarcal que o homem de lá não quer abrir mão. O homem possui o pátrio poder, isto é, ele tem direito sobre a mulher e os filhos, inclusive se desobedecer, ele pode castigar, ele pode bater, ele pode matar. Até hoje tem sociedades no Oriente Médio que tem esse poder todinho sobre a mulher. Os filhos homens eram educados pelo pai para não serem fracos. Então, desde pequenos, eles eram educados para ser fortes, frios e guerreiros. Enquanto que as meninas eram deixadas em paz. Né? A gente vai, daqui a pouco, ver a importância disso. Na Idade Média,
que foi bem dizer ontem, mas que graças a Deus também ficou para trás. A mulher é considerada perigosa e demoníaca por causa da influência da Igreja Católica. Acho que a gente se recordar um pouquinho a história das religiões, o cristianismo, quando era o cristianismo nascente, era divulgado primeiro pelos apóstolos, depois por alguns filósofos, e era um sistema como hoje o espiritismo é, né, de evangelhos que nasciam dentro de lares, né, a partir de uma espécie de evangelho do lar, e as instituições eram simples, como hoje o espiritismo é. Somente 304 anos depois de Cristo foi que Roma, assumindo o cristianismo como uma religião oficial de Roma, passou a usar templos suntuosos, imagens dos apóstolos como santos. A filosofia diz que eles já possuíam seus templos muito ricos e eles apenas tiraram os seus deuses dos nichos que antes existiam, colocaram as estátuas dos apóstolos, que antes não existia isso, de adoração aos santos, né? Ia botar as asas porque os apóstolos eram bem humanos, como nós somos, né? A gente, quando vai estudar, vê que eles tinham um gênio, inclusive Pedro tinha um gênio meio difícil, que houve muita briga feia entre Pedro e Paulo. Então, eles eram homens, como nós somos, com virtudes excelentes e defeitos, alguns defeitos como nós somos, como nós somos hoje, né? Então, só foi um adendo para a gente compreender. Quando Roma assumiu o cristianismo como religião oficial de Roma, houve toda uma modificação no corpo do cristianismo, porque passou a existir coisas que não existiam no cristianismo primitivo e que Jesus não pregou, que é a questão dos incensos, né, da hóstia, da comunhão, todas essas coisas não existiam e foram implantadas. Algumas práticas católicas foram implantadas dentro do cristianismo, que era costume e hábito do paganismo, né, que era a religião oficial de Roma antes deles adotarem o cristianismo. E com isso também algumas complicações, porque interpretaram mal as cartas de Paulo e começaram a tratar a mulher com mais rigor do que a civilização de Roma no tempo de Cristo tratava, que em Roma existia um respeito pela mulher. Eles eram altamente civilizados e eles tratavam a mulher muito bem. Mas com a implantação da igreja, depois começaram a haver concílios que decidiam como agir, o que fazer, o que abolir do cristianismo, o que implantar de novo. E entre essas coisas, a crença de que mulher era perigoso, né? Que o padre tinha que fazer voto de celibato. Eu fiquei chocada, porque eu era tão inocente que eu achava que o padre tinha que ser virgem, não sei, casto, a palavra é casto, porque ele fazia voto, né? Aí eu comentando isso, que nem sempre eles conseguem. Aí uma freira disse, não, eles não fazem voto de castidade. Eles fazem voto de celibato, é diferente, eles não podem casar. O que é uma incoerência, mas costume é costume, costume é costume. Então, no século XVIII, inicia-se os movimentos feministas de libertação da mulher. Sim, antes de falar, gente, essa coisa da mulher perigosa, demoníaca, muita mulher foi queimada como bruxa pelo simples fato de ser bela e de atrair homens, inclusive os religiosos. E eles diziam, foi você que me seduziu, foi você que me tentou para a fogueira. Quando a mulher, às vezes, a única culpa que ela tinha era ter nascido bonita. E algumas ricas, né? Que também ia para a fogueira. Então, porque naquela época era complicado a mulher ficar viúva, por exemplo, sozinha, rica, era complicado. No século XVIII inicia-se os movimentos feministas, e se vocês não sabem, uma das primeiras feministas do mundo é daqui do Rio Grande do Norte. Alta de Souza. Não, Lísia Floresta. Lísia Floresta foi uma das primeiras
inclusive foi forçada pelo pai a casar cedo, como era costume na época, foge para Recife para estudar, chegando lá, estuda, abre uma escola, expulsam ela de lá, porque quando é que já se viu uma mulher estudando e querendo abrir escola de mulheres, ela foge para São Paulo, chega em São Paulo, abre a primeira escola feminina do Brasil, e começaram a perseguir ela foge para a França. E lá na França se torna amicíssima de alguns filósofos, inclusive de Auguste Comte. Escreveu vários livros, inclusive. E era uma feroz lutadora pelos direitos da mulher. E a partir de lá, né, da França, surgem os movimentos feministas que a gente viu a mulher lutando pelo mínimo de direito. O mínimo, isto é, o direito de ir para a escola. Que a mulher não tinha esse direito, o direito de ir para a escola, o direito de depois, isso levou anos para ela conseguir. Depois o direito de trabalhar, que só foi concedido porque na Segunda Guerra, por falta de homem, porque os homens iam para a guerra, introduzir as mulheres no mercado de trabalho, embora lá na Europa já estivesse fazendo isso. Mas a mulher não tinha direito a nada, a absolutamente nada, a não ser de estar em casa, cuidando da casa, o marido consigo. E depois o direito de votar, que é uma coisa novíssima, né? Para a história da humanidade, que tem 10 mil anos, história da civilização, que tem 10 mil anos, a mulher vota de 1900 e pouquinho para cá. Quer dizer, não tem, talvez não tenha nem 120 anos que a mulher, 100 anos que a mulher tem o direito de voto. Com Freud, século XIX, vem toda uma liberação. Freud começou a estudar a importância da sexualidade e isso começou a se divulgar, e a mulher vai adquirindo o direito de desejar, o direito de fazer escolha, porque antes ela não tinha. Até século XIX o pai dizia: você vai casar com fulano que é filho do meu amigo. E o assunto está encerrado. A mulher não tinha o direito sequer de escolher com quem casar. E a partir daí, século XIX, Freud é do século XIX, começa a se divulgar que a mulher tem o direito. Tem o direito de amar, tem o direito de escolher. Vocês imaginem, no tempo antigo a mulher era considerada um ser igual a um escravo, ela não tinha nenhum direito. E ela ter o direito de amar e de escolher com quem casava, já pensou? É muito complicado, daí tantas histórias complicadas que a gente vem purgando até hoje, né? Porque se ela casava com um homem que não amava, era natural que o coração dela elegesse outro, e daí vinham as traições, né? Muito complicado. E essa liberação que a gente conhece hoje só surgiu a partir do anticoncepcional, porque antes as mulheres, pelo menos quando eu nasci, eu ainda alcancei a coisa da virgindade muito rígida. A mulher tinha que casar virgem, né? Ela tinha que casar virgem. Se ela não fosse virgem, nenhum homem queria casar com ela. Era uma coisa bem complicada. E se ela engravidasse, então a família às vezes até expulsava de casa porque tinha vergonha de ter em casa uma mulher que teve um filho solteira. Então, ela vai começando a se liberar, não sem guerras, muita guerra, né? Muito movimento, livros, escolas e tudo mais. Agora que nós passamos essa revista, né, nessa situação complicada, vamos ver qual é a visão espírita da mulher. Leon Denis, que também viveu no século XIX, foi contemporâneo de Chico Xavier, de Allan Kardec, diz que a mulher é a alma do lar. É quem representa, vou ler por aqui, é quem representa os elementos dóceis e pacíficos na humanidade. Libertada do jugo da superstição, se ela pudesse fazer dever sua voz, ou fazer ouvir sua voz no conselho dos povos, se a sua influência pudesse fazer se sentir, veremos em breve desaparecer o flagelo da terra. Olha só, Leon Denis escreveu isso há 150 anos atrás, né? Mais ou menos. Talvez 140 anos atrás, já que ele escreveu um pouquinho depois de Kardec. E ele ainda diz que
mulher, quando for libertada do jugo da superstição, quer dizer, naquela época ainda existia superstição. Mulher, não, mulher, o que é que mulher pode fazer? Mulher não faz nada, mulher não tem inteligência, mulher. E não tinha voz nenhuma. Bem pouco tempo atrás. A questão social não abrange somente, ainda era o Denise, a questão social não abrange somente as relações das classes entre si. Abrange também a mulher, essa grande sacrificada, a qual seria equitativo restituir seus direitos naturais. Olha ele falando que deveria se dar os direitos naturais à mulher. O que é um direito natural? É aquele de natureza, aquele que faz parte da lei da natureza. Perante a lei da natureza, quem foi que disse que o homem é superior à mulher? O homem. Não é uma lei da natureza, é uma lei social que diz o homem é superior. Me perdoe os homens aqui, se a gente tem que estudar a coisa profundamente, não pode, né, colocar como nos mortos. Mas, da mesma, como diz a Bíblia, do mesmo barro que veio um, veio o outro. Né? E se instituiu que a mulher é um sexo frágil, devido ao homem ter uma estrutura física mais forte, e no passado ser o que ia para a guerra, ser o que defendia a casa, ser o que defendia a sua cidade, o seu forte. Então o homem realmente fisicamente ele é mais forte, sim. Mas a mulher possui uma outra força que daqui a pouco a gente chega lá. Uma situação digna, dá a essa mulher, pelos direitos naturais, uma situação digna, para que a família se torne mais forte, mais moralizada e mais unida. É quando ele diz, a mulher é a alma do lar. E por que é que ele coloca como condição que a mulher deve, nós ainda estamos no século XIX, por que é que ele coloca que a mulher deve ser colocada num lugar digno para que ela seja a educadora desse lar? Porque uma pessoa que não tem educação não pode educar. Se ela não dá exemplo aos filhos. Hoje a mulher vai ao mercado de trabalho, né? E ela é um exemplo para os filhos. Antigamente, os filhos, quando se tornavam adultos, não respeitavam a mãe, ela sempre submissa, né? Muitos deles se respeitassem era porque o pai dizia, respeite sua mãe. Mas não porque ela tivesse força, ela não tinha muita força, né? Quando se tratava de exigir direitos. Leon Denis diz também que como o corpo não passa de uma forma tomada de empréstimo, que o princípio da vida reside na alma e que a alma não tem sexo, estabelece a igualdade absoluta entre homens e mulheres do ponto de vista dos méritos. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, uns 20 anos atrás, e quando eu coloquei isso, um homem se levantou bravo, ele ficou com raiva. Quando eu coloquei que o espírito não tem sexo. E uma pessoa que hoje é homem pode ter no passado reencarnado mulher. E hoje ele homem pode no futuro reencarnar como mulher. Isso não existe de dizer o espírito de um homem, isso não existe. Nós sabemos de várias histórias. Tem um livro bastante interessante de um general que muito cruel, matou muita gente e destruía povos, e ele passa um certo tempo na região umbralina, e quando a espiritualidade resolve que ele precisa reencarnar para o resgate de suas dívidas, ele nasce em 2 vidas seguidas, ele nasce como mulher. Exatamente para ser domado, digamos assim, perder toda aquela altivez, toda aquela arrogância que ele possuía, ele deveria nascer como mulher. E muita gente que fez processos de reencarnação se vê em vidas passadas como homem. Uma vez eu fiz uma regressão numa menina que hoje ela é uma competente gerente de banco, e ela é uma mulher belíssima, mas muito assertiva, muito decidida. E eu fiz uma regressão com ela e ela se viu, num tempo bem primitivo, como homem, como líder de um grupo nômade. Ela era um líder de um grupo nômade, e hoje é uma mulher linda,
normal e bastante feminina, porque ela já deve ter reencarnado várias vezes. Então, quando a gente pergunta aos espíritos como é isso, por exemplo, uma das explicações que os espíritos dão para o caso do homossexualismo, né, eles dizem não, é que às vezes o espírito reencarnou tantas vezes como homem que ele adquiriu aquela postura, aquele caráter de homem, com todas as características do homem, que é assertividade, coragem, um certo atrevimento, né, nas decisões dele. Ele reencarna como homem. E às vezes, para um programa de resgate de dívidas, ou ele mesmo escolhe para se melhorar, para se tornar menos forte, ele decide reencarnar como mulher. Então, na primeira reencarnação dele como mulher, é natural que ele venha com o jeitão de homem, corpo de mulher e jeito de homem. A mesma forma, o contrário. E vocês lembram do Chico? Como o Chico era doce, ele tinha todo o psiquismo feminino. E Chico afirmou que todas as vidas dele, que ele lembrava, ele tinha sido mulher. Todas. Inclusive, se vocês quiserem botar na internet, veja as reencarnações de Chico. Ele foi uma faraó que era mulher. Depois ele nasceu Lívia, filha de Getúlio. Depois ele nasceu naquela trilogia, né, como mulher. E a última dele como mulher foi Joana, que foi esposa de um rei da Espanha. E Chico nasce homem. Então, não existe esse negócio de espírito homem, espírito mulher, não. Sexualidade e sexo é a cor do corpo. Gênero também é a cor do corpo. A gente, quando está do outro lado da vida, a gente pensa de forma diferente da que a gente pensa aqui. E quando a gente vai reencarnar, a gente escolhe a melhor forma da gente se transformar, da gente evoluir, da gente crescer. Aqui não, a gente diz, não, eu gostaria de ter, né, isso e aquilo, de ter riqueza, de ter destaque. É um estado de evolução da reencarnação, da necessidade de evolução da mulher, ou vice-versa. Exatamente. Uma vez, na segunda vez que Alberto Almeida veio a Natal, eu conversando com ele e José Soares. Aí José Soares gostou das brincadeirinhas, né? Tem uma brincadeira besta comigo, que essa coisa ele gosta de dizer, porque mulher, não sei o quê. Aí eu disse a ele, meu filho, você fique sabendo que existe a fase animal, a fase hominal e depois a fase mulheral. Mulher está acima do homem, agora brincando, claro, né? Eu disse, mulher está acima do homem um pouquinho, para você ser bem bacana, você ainda precisa reencarnar como mulher. Aí Alberto Almeida disse, é mesmo, eu acho que na próxima vida eu quero nascer mulher. Então, a alma do homem pode tranquilamente reencarnar a mulher, né? A situação da mulher na sociedade é geralmente escurecida e muitas vezes escravizada. Isso ela é onde diz ainda século XIX, né? E muitas vezes escravizada, por isso ela é mais elevada na vida espiritual, que você acabou de dizer. Ela é mais elevada na vida espiritual. Porque quanto mais você é humilhado e sacrificado nesse mundo, tanto maior mérito conquista perante a justiça divina. Aí vocês podem dizer, por quê? Será que Deus é severo assim, masoquista, ou sádico assim, que só compensa aqueles que sofrem, que são humilhados? Não é isso. Não é isso. Agora a gente fala sério, não é mais brincadeira. Falando sério. Né? Quando André Luiz diz que o sofrimento para o espírito funciona como fogo para a matéria. Isto é, quando você ferve uma água, o que é que acontece com ela? Ela evapora, se torna mais sutil. Então, o sofrimento é necessário. As pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas dizem, os espíritas têm mania de pregar a dor, o sofrimento. É como se eles fossem masoquistas. Não é isso. O sofrimento é uma coisa nossa. É uma tonalidade que a gente dá às coisas naturais da vida, que existe mesmo, são desafios. A vida é cheia de desafios, de coisas novas,
de situações para a gente aprender e crescer através daquela situação. Nós sofremos por quê? Porque frágeis, como somos ainda, nós não gostamos de mudança, não gostamos de desafios, não gostamos de fazer coisas complicadas demais, difíceis demais, e a gente sofre diante dessas coisas. Ainda somos orgulhosos demais, por isso que sofremos quando somos traídos, quando somos enganados, quando as pessoas tratam a gente um pouquinho mal, um pouquinho mais rígido que a gente já está sofrendo. Por quê? Porque somos orgulhosos. Ainda somos muito orgulhosos. Então o sofrimento é a gente que faz. A mesma coisa que me faz sofrer pode não fazer outra pessoa sofrer, né? Por exemplo, tem mulheres que sofrem quando tem um filho e reclamam. A menina que faz faxina lá de casa, a menina dela estava com 2 anos e ela não se conforma. Sofre demais, porque podia estar livre, não está, e tem que cuidar da menina, tem que levar para a creche, não sei o quê. Reclama demais, enquanto outra pessoa diz: meu Deus, minha nora, que é uma excelente mãe, fica quase todo dia botando foto do filho e dizendo: o presente que Deus me deu. Esse é Davi, o presente que Deus me deu. Quer dizer, sofrimento é uma coisa relativa, muito relativa. Ora, a educação e o engrandecimento da mulher, a extinção do pauperismo, da ignorância e da guerra, a fusão das classes na sociedade e o aperfeiçoamento humano, todas essas reformas fazem parte do plano divino, que não é outra coisa senão a lei do progresso que ela falou. Então, nós vamos progredindo, e nessa progressão nós vamos transformando valores, nós vamos transformando nossos pontos de vista. Aí nós chegamos hoje onde estamos, em que a mulher está em grau de igualdade, né? Em pé de igualdade com o homem. Ela já tem direito aos mesmos cargos que ele tem e volta, como disse Leon Denis, agora ela é nivelada pelo mérito com os homens. Quer dizer, não tem mais essa coisa de ter preconceito contra uma presidente mulher ou contra um ministro mulher. Não existe mais esse preconceito que antigamente era impensável. Há muito pouco tempo atrás era impensável. Hoje a mulher conquista espaços por mérito próprio, estudando, se esforçando, como os homens também se esforçam e adquirem hoje as coisas por mérito. Antigamente era diferente. Por exemplo, no palácio, aquele que nascesse filho do rei, ele tinha tudo sem ter feito nada para isso. Né? Na verdade, ele não tinha mérito nenhum. Aí inventaram a história do sangue azul, que nunca foi provado, né? Toda vida o sangue foi vermelho, mas inventava: não, fulano é nobre. Quem determinou isso? Certamente que não foi a lei natural. Era coisa dos homens. Tudo isso é a escola da renúncia e da abnegação que a mulher ao longo de séculos foi adquirida. A partir do momento em que ela, saindo do mundo tribal para o mundo civilizado, que ela precisa ser educada para ser submissa, para ser fiel, para ser dócil, ela foi forçada a ser educada. Isso foi estabelecendo no caráter, tanto corporal como psicológico da mulher, essa coisa que ela se tornou, que é ser doce, ser meiga, ser suave. Algumas não tanto, para ver que é porque reencarnaram como homem algumas vezes, né? E ainda vem um pouco duras, um pouco, né? Um pouco assertivas, assim, às vezes autoritárias, mas a maioria das mulheres é doce, é relativamente dócil, no sentido de que é mais cordata, ela é mais de ir pro acordo, ela é mais de conversar. Os homens não gostam muito, porque quando tem um conflito, ela diz: precisamos conversar. Ele diz: lá vem DR, minha Nossa Senhora. Discutir relação, eles odeiam, porque a mulher é naturalmente verbal. Ela quer resolver tudo na conversa e na conversa lógica. E fica perguntando: por que você fez isso? Ele diz: eu sei lá por que fiz, mas você tem que me dizer, eu preciso entender, eu preciso compreender. E
enche o saco dos homens dessas DRs infindáveis, né? Mas enquanto ele não conversa, não adianta. Não tem acordo. Enquanto não se sentam para conversar, não tem acordo. Fica intrigada, dá as costas, diz, olha, até a gente conversar, não tem acordo. Vamos conversar. Porque ela precisa disso, faz parte da natureza dela, faz parte do arquétipo feminino. Essa coisa de nós só estamos em harmonia se as coisas estiverem muito claras. Se for as coisas feitas às cegas, inconscientemente, instintivamente, eu não aceito isso. O homem é mais instintivo. Ele é muito mais instintivo do que a mulher. Muito embora, é claro que regra tem exceção, os homens, muitos deles, são quem também gostam de conversar, de esclarecer. E um casal precisa conversar, e conversar muito. Porque se fica um para um lado pensando e emburrado, firme nos seus pontos de vista, o outro fica para o outro lado também emburrado, firme nos seus pontos de vista, não vai ter união nunca. Ah, mas não precisa nenhum dos dois submeter. Quer dizer que você acha que o homem deve se submeter à mulher ou a mulher se submeter ao homem? Não. A gente pode viver conversando e discutindo a relação e criando regrinhas, normas, para que não precise que nenhum mande no outro. Não precisa disso. Decidir as coisas juntos, fazer as coisas juntos, isso é importante. E Emmanuel diz que quando o casal perde o gosto pelo conversar, o casamento está em perigo. Porque muitas vezes chegam os dois cansados do trabalho na sociedade de hoje, direitos iguais. Mas, na hora de sair para trabalhar, direitos iguais. Na hora que chegam para limpar a casa e fazer o jantar, os direitos não são iguais. O homem se senta no sofá, raras exceções. O homem chega, senta no sofá e a mulher vai para a cozinha fazer o jantar. Aí quando elas se zangam, eles não entendem por quê. Pasme, eles não entendem por que a mulher está zangada. Ela está zangada porque ela está cansada. E quando a gente está cansada, a gente fica irritado. Vocês também, homens, quando estão cansados, ficam irritados. Porque quando a gente está cansado, a gente quer descansar. E quando a gente não consegue, a gente se irrita. Aí, ele vai pro sofá e ela fica lá na cozinha. Eu fazendo ele está lá sentado, não tem compreensão, ninguém compreende, devia ter compreensão, não chama. Eu quero ver se ele não tem consciência, mas ele daqui a pouco está uma fogueira, né? Essa história virou uma fogueira. Quando podia ser muito bem resolvida, se ele tivesse essa consciência, quando chegasse em casa, chega os dois cansados, ela vai pro fogão, ele chegasse, minha filha, eu posso me ajudar em quê? Aí ela, guarda essa louça, bota a mesa. O que é que custa? O que é que custa? Haveria muito mais conversa, porque enquanto os dois estão fazendo as coisas, conversavam, né? E surge ali uma cooperação, isto é, operar com, que é muito benéfica para o casamento. Um pai que ajuda a cuidar do filho, a criança que é cuidada pelo pai, cria muito mais vínculo afetivo, muito mais. A coisa que eu acho mais linda na sociedade atual de hoje é quando eu chego no shopping e vejo os homens carregando o filho, carregando a sacola do filho. Eu acho lindo, porque na minha época isso não existia. Na minha época, o homem tinha vergonha de cuidar dos filhos, isso é coisa da mulher, isso é coisa de homem, não. E se o homem fazia, dizia manicata, mandado pela mulher. Graças a Deus, isso mudou, né? Então, devido a essa escola, que eu chamei de escola de renúncia, não fui eu, desculpa, essa foi a Maria Luna. Devido a essa escola, bastante dolorosa, vocês não pensem que a mulher foi educada sem guerra, não. Freud fala muito da era vitoriana, né? Você lê o livro de Freud e vez por outra ele coloca isso, que a mulher antes da Rainha Vitória, depois da Rainha Vitória. O que era? Nos palácios de antigamente, antes da Rainha Vitória, havia muita traição, muita confusão nessa área da sexualidade, exatamente por isso. As mulheres eram obrigadas a casar com quem ela não queria e acabavam traindo os maridos. E a Rainha Vitória foi quem botou moral na história, né? Ela disse, olha,
se eu sou a rainha, no meu reino, tem que ter moral, tem que ter, você criar vergonha, né? E institui uma moral rígida que depois começou a ser copiado pelos outros reinos e nasceu aquela mulher histérica, recalcada que Freud pegou. Mas é claro que, como diz Aristóteles, a gente peca quando está em um dos extremos, o extremo do excesso ou o extremo da falta. Antes era o extremo do excesso, com a rainha Vitória, né? A falta, né? E a mulher, quando Freud começou a fazer os trabalhos dele, era muito comum a mulher histérica, recalcada, somatizando, e Freud embasou todo o trabalho dele em cima disso, porque era a mulher que ele encontrou, que era a mulher recalcada pela sociedade, porque estava passando por um processo de educação. Mas hoje, o que é que nós vemos? As pessoas não são só as mulheres, não. Hoje, embora a educação dos homens só exista de uns 20 anos para cá, os homens hoje são bem mais conscientes, que não podem trair também, que do jeito que dói nele ser traído, dói na mulher também ser traída, e os homens de hoje são mais fiéis, não riam por dentro, tá certo? Os homens de hoje são mais fiéis, pode ter certeza que são. Os homens de hoje são mais fiéis, são mais conscientes. A mulher fala, manda um vídeo para saber se você está na aula mesmo. Sim, porque agora também tem isso, né? Que chama de correia eletrônica. É porque o homem agora está mais sacado. Mas, enfim, a mulher de hoje está conseguindo encontrar um equilíbrio, um bom equilíbrio na área da sexualidade, na área do amor, na área do trabalho. Então, nós estamos vivendo um tempo muito bom. Podem acreditar que nós estamos. Quando a gente começa a estudar a história, diz, meu Deus do céu, será que... O que é que eu fui, o que é que eu vivi, o que é que eu sofri, né, em vidas passadas. Então, por causa dessa educação, a mulher foi adquirindo virtudes como ser mais sentimental, ter delicadeza e ternura, humanidade, humildade, intuição e amor. Isso ela adquiriu através de um longo processo de educação. O sofrimento, como eu falei há pouco, o sofrimento funciona para o espírito. A mesma coisa que o fogo para a matéria, forja o espírito. E com essa história de forja, os espíritos falam muito dessa palavra, e eu sou curiosa. Eu não posso ver uma palavra que eu vou lá procurar o sentido. Aí eu cheguei, meu neto de engenharia, eu cheguei, o que é forjar para ele? Aí ele disse, avó, é assim, você pega um ferro, você bota no fogo, certo? O fogo, quando ele está pegando fogo, eles pegavam um martelo, batia para ajeitar depois dentro d'água, água fria, né? Olha, não tá bom ainda não, fogo. Depois o martelo, moldar, né? Moldar. É uma forma de moldar, e nós passamos pelo fogo dos sofrimentos, pelo martelo das dificuldades, né? Exatamente para a gente ir forjando o espírito. Transforma de algo bruto e disforme para uma obra de arte, como são, né, todas essas coisas de ferro que eles faziam. Eu viajei e eu gosto muito de quando eu viajo, meu prazer é visitar o museu e igreja. Sou louca por igreja, agora é justificado. Me disseram que na última vida eu fui freira, uma freira bem desequilibrada, mas freira. Exatamente. Eu realmente tenho lembranças. Acredito até pela emoção que eu senti no mosteiro lá em Portugal, eu tenho certeza que eu vivi ali. O irmão, o espírito irmão X, lembra que Jesus falou para Pedro o seguinte, no livro Boa Nova. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebe a sagrada missão da vida. Ele estava se referindo ao papel da mulher como mãe, né? Como aquela que traz à vida os espíritos, tendo alcançado mais que o seu companheiro na estrada do sentimento. Palavras de Jesus. Por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as histórias da religião, eu acabei de ler um livro que se chama
os grandes mestres da história, todas as grandes religiões, de quem é esse celular? Todas as grandes religiões existiam sacerdotes, mas quem eram as médias eram as sacerdotisas. Eram as mulheres, elas eram que traziam as mensagens, né? Através da sua mediunidade. E Jesus diz isso, que muitas vezes Deus toma o coração da mulher como instrumento para que certos atos nobres, né, sejam trazidos à terra, seja através de mensagens, seja através de conselho. Não me lembro quem foi que falou, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, no sentido que a mulher sempre está por trás, orientando, aconselhando, né, dando apoio. Eu estou fazendo recrutamento de seleção essa semana para uma empresa, e o dono dessa empresa é muito ativo, né, por isso que ele é tão rico, ele é muito ativo. E ele, quando ele quer uma coisa, ele quer para ontem. Aí ele queria que eu desse conta de um monte de laudo, de 2 dias. Eu disse, peraí, tenha calma, não posso fazer tudo isso. E o rapaz chegou e disse, ele pensa que a senhora mora aqui no consultório. Aí eu disse, ai meu Deus do céu, ele não pensa as mulheres. A gente se vira em 10, cumpriu, né? A gente vai para o trabalho, chega em casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer a comida, tem que buscar neto na escola, deixar neto não sei onde, aí o filho perde não sei o quê, a filha liga e diz, mãe, você pode conversar comigo? A gente se vira em 30. Isso é ruim? Não, isso é bom. O homem tem todo um apoio. Quando o homem é bem sucedido, como esse senhor, esse cidadão ele tem todo um equipe, tanto no escritório, faça isso, faça aquilo dele, ele trabalha mais, né? Dando orientações e para isso uma inteligência poderosa, um grande instituto de liderança, né? Não vamos tirar o mérito dele de maneira nenhuma. Mas ele tem todo um aparato, inclusive em casa. Quando ele chega em casa, a casa está arrumada, a comida na mesa, né? É diferente. Você tendo todo um aparato, você faz muita coisa, mas a mulher se vira em 10. Ela trabalha, ela dá conta da casa, ela dá conta do filho, ela dá conta da escola do filho, ela dá conta de milhões de coisas e ela vai para o centro toda noite, como você vai. Eu vou 4 vezes por semana, não posso nem falar. Eu não sei onde eu tenho tanto tempo, mas enfim, eu consigo, né? Uma mulher assim, é coisa de mulher. Mulher consegue fazer várias coisas de uma vez. Nos problemas do coração, a mulher sempre fica com a parte mais difícil, que é a parte de aconselhar, de dar apoio, de dar ombro para chorar. Quem é a mulher que não faz isso? Faz com todos. Às vezes eu estou em casa, minha filha me liga, mãe, posso conversar com você? Pode, minha filha, o que foi? Porque aí... E eu lá, né? E a panela está no fogo, eu vou lá, desligo. Aí fala, pode falar, tá ocupada, mãe? Tô não, tô, mulher. Aí eu digo, tô não, minha filha, pode falar. Coisas de mulher, só quem consegue fazer isso é mulher, vamos combinar, não é? Mas foi daí que nasceu a sua capacidade de perdoar, de amor incondicional, de superar obstáculos e de persistir na luta pela redenção daqueles que amam. Gente, como a mulher tem capacidade de perdoar, por mais que vocês pensem que não. Na maioria das vezes, nenhum homem que está aqui é assim, certo? Na maioria das vezes, o homem é mais ríspido, ele é mais assertivo. Às vezes ele quer dizer as coisas e ele não nega palavras, ele fala aquilo que ele pensa. Às vezes nem está sentindo, mas fala, só porque veio a cabeça ele fala. E diz coisas bruscas que magoam a mulher, ele sequer percebe que magoou. Sequer percebe que magoou, para ele foi normal. E a mulher vai, às vezes, no banheiro, chora, depois lava o rosto e volta. Já perdoou. Enquanto ela foi no banheiro e voltou, ela já perdoou. E quantas vezes a gente vê uma mulher que é massacrada? Aí quando a gente vai dizer alguma coisa, ela defende. Ela diz, não, é porque na infância ele não sei o quê. É porque coitado dele, ele trabalha tanto, ele é irritado assim porque trabalha demais. Defende. Mas eles não percebem. É tão natural. Uma vez eu escutei uma coisa de uma professora minha que nunca mais eu esqueci. Ela disse, aquilo que a gente vê todo dia, a gente passa a não ver. Olha que coisa interessante. Querem fazer uma experiência? Você pega um quadro, bota na parede da sua sala.
Aí você, ai que quadro lindo, no primeiro dia. No segundo dia, foi uma boa compra que eu fiz. No terceiro dia passa e olha. Do quarto dia em diante passa e nem vê. Aí, 6 meses depois, um ano, chega alguém na sua casa, menina, que quadro lindo, você diz, que quadro? Ah, sim, foi, eu comprei o ano passado. Você deixou de ver. Então, para os homens é muito natural que a mulher seja assim, porque sempre foi assim. Ele não sabe que às vezes guarda um tesouro em casa, ele não sabe, ele não tem consciência. A consciência só chega quando ele perde. A mulher é boa, compreensível, presta atenção, faz tudo por ele. Ele não dá o menor valor. Aí no dia que ela se zanga, que ela não aguenta mais, que ela vai embora, ai meu Deus! Aí às vezes é tarde demais, porque ela já está magoada, já está ferida demais e ela não tem mais. A conta dos perdões ficaram grande demais, né? Ela já perdoou demais. Os arquétipos de grande mãe e de grandes corações se justificam, então. Esse arquétipo, quem falou foi Jung. Ele falava do arquétipo da grande mãe, que é essa coisa que a gente sempre espera que a mulher seja compreensiva, que a mãe ame incondicionalmente, nunca bata, nunca magoe. Quem é que não tem trauma de mãe? Um professor meu dizia, mãe quando não mata, aleja. Porque todo mundo tem trauma de mãe. Por quê? Porque a mãe é normal, é uma pessoa normal, né? A mãe é uma pessoa que tem defeitos, que tem problemas, que acorda às vezes mal-humorada, dá uma palmadinha no filho, e a gente diz, é que minha mãe tal dia vai não sei o que comigo. Mas não conta os 1.000, 3.000, 5.000 dias que ela foi boa. Só lembra do dia que ela não foi. Mas o arquétipo da grande mãe que eu ouvi falar, dessa coisa da gente sempre esperar que a mãe seja boa, que seja compreensiva, que seja doce. E ela realmente é a maioria das vezes. Nesse pronto se zanga, mas é normal, né? Por isso a Igreja Católica adotou o coração de Maria e a imagem da Virgem Maria como o arquétipo da grande mãe. Eu vi um filme impressionante e recomendo para vocês que se chama Elizabeth, não sei se vocês já viram, que é o meu nome. Elizabeth foi a rainha da Inglaterra, né? Uma rainha realmente boa demais para a época dela, gente. Mas que toda aquela paz que perdurou no período que ela foi rainha foi construída em cima de sangue. E essa história conta. Ela era filha de um rei de lá que tem uma história bastante complicada, porque ele era casado, tinha sua rainha e uma filha, e ele se apaixonou por uma mulher chamada Ana Bolena, que ele acabou seduzido por ela, ele acabou anulando o casamento. A Igreja Católica não admitia a anulação do casamento na época, e ela convenceu ele de romper com a Igreja Católica para casar, porque ela queria ser rainha de qualquer jeito, né? Então ela convence ele de romper com a Igreja Católica e ele cria a Igreja Anglicana, olha, por causa de uma mulher, como o destino dos povos mundiais. E ela, essa Ana Bolena, tem essa filha chamada Elizabeth, que não era filha da rainha legítima. E Elizabeth foi criada isolada, mas sendo educada para ser rainha, porque, querendo ou não, ela era a filha mais velha do rei. E quando o rei morre, que ela assume o reinado dela, ela começa, do jeito que a rainha Vitória fez, ela começa a instituir todo um processo de moralização das pessoas da Inglaterra. Mas antes acontece que para ela assumir, porque existia um grupo de homens que não queriam que ela fosse rainha, queriam colocar um homem como rei, então se insurgiram contra ela, e o que ela faz? Ela promove na Inglaterra o que Catarina de Médici promoveu na França, uma noite de São Bartolomeu, digamos assim, porque a noite de São Bartolomeu foi na França. Ela faz a mesma coisa na Inglaterra. Numa noite ela manda matar todo mundo que era católico, que estava contra ela, são mortos todos numa noite. Era em cima dessas coisas que os reinos, né, do passado existiam. Mas enfim, depois que ela assumiu, ela amava um homem e ninguém queria que ela casasse com esse homem porque ele não era nobre. E ela
começam a escolher um marido para ela. Não, você vai casar com o filho do rei da Espanha. Não, é melhor com o príncipe da França. Não, é melhor. E dessa confusão, um dia ela se zanga porque ela conhecia eles e não amava eles. Ela disse, de hoje em diante, homem nenhum diz o que eu fazer, o que eu vou fazer. De hoje em diante, eu sou o meu dono. E ela resolve dizer, pronto, nunca existiu na história nenhuma rainha sem marido, pois de hoje em diante existirá. Ela era firme. E ela se torna rainha, e a passagem que eu achei linda foi na hora que, como ela tirou a igreja católica e colocou a igreja anglicana, um conselheiro dela chegou e disse, minha rainha, eu queria lhe pedir uma coisa. As pessoas amam a Virgem Maria. Por isso que o filme se chama Elizabeth e a Rainha Virgem. As pessoas amam a Virgem Maria e tem nela um exemplo de bondade, de doçura. Todos os homens, por duros que sejam, eles se curvam diante da Virgem Maria. Então deixa eu lhe pedir uma coisa, não tire essa fé do coração dos homens. Aí sabe o que ela faz? Ela diz, de hoje em diante, eu serei a Virgem. E ela se recusa a ter homem a partir dali. E se torna um modelo para todo o povo da Inglaterra. Pensem que mulher forte, né? E realmente foi um dos maiores reinados. O reinado dela durou até ela ficar velha, que era raro na época dela. E você sabe que na Idade Média, até o século XIX, as pessoas duravam, as mulheres até 30, estourando até 30 anos, e os homens até 40, 50. Não se passava disso não, na Idade Média. Mas ela vive muito e institui todo um reinado de paz, mas em cima desse sacrifício. Ela diz, se é para dar um exemplo, eu dou. Bonito, né? Muito bonito. Maria de Nazaré é o arquétipo da mulher perfeita, como ele diz. Independente de que religião nós tenhamos, né? A gente tem essa veneração no sentido de se curvar diante do exemplo grandioso dessa mulher. A mulher traz o arquivo de milhares de experiências pretéritas que lhe dá a iluminação interior através de sua maior força, que é a força de suportação. Chamam a mulher de sexo frágil. Que sexo